que era bom. Mas quando ele cria o homem, a Bíblia fala que e viu Deus que era muito bom. E a gente sabe o que acontece. O texto vai nos mostrar e vai nos ensinar que no final da tarde Deus descia para poder conversar com o homem. Estava ali passeando e o homem estava ali e eles se encontravam, se conectavam. Mas numa dessas vezes, quando Deus desce, Adão já não está mais conectado. Adão já havia pecado. E a gente sabe o que acontece, ele se esconde. Deixa eu te falar uma coisa. O problema não é eu e você pecarmos. O problema é a gente se esconder. Ou tentar esconder o nosso pecado. O problema não é eu e você falharmos. O problema é depois de falhar a gente se afastar. Tentar se esconder. E quando a gente faz isso, quando a gente se esconde, quando a gente se afasta, é como se a gente estivesse falando assim, Deus ele não é onisciente. Deus ele não sabe de todas as coisas. Quando na verdade a gente sabe que quando a gente erra, ele já sabe. Eu vejo quando Deus ele desce ali, já sabendo do que tinha acontecido, eu vejo ele dando a oportunidade de Adão contar o que tinha acontecido. Na minha e na tua vida não é diferente. Vai ter dias que a gente vai falhar, vai ter dia que a gente vai errar. Mas todos os dias Deus vai estar lá, nos dando, Betinho, a oportunidade de nos acertarmos e nos conectarmos com Ele de novo. E a gente sabe o que acontece no decorrer. A humanidade vai pecando, vai errando, vai acontecendo coisas que vai desagradando a Deus, ao ponto de Deus ficar tantos anos sem falar com a humanidade, porque não havia uma pessoa que ele pudesse usar. E aí eu entro na parte do Deus Filho. E por não ter ninguém, a gente sabe que Jesus ele vai se levantar, vai se oferecer, vai descer à terra e vai se entregar por amor a mim e a você. Ele vai caminhar no meio dos homens. E aí, ele vai, nesse texto agora, Mateus 4, versículo 17. Enquanto ele coloca, Deus, ele quando cria o jardim do Éden, ele coloca Adão. É forçar muito, Bruno, falar que Deus escolheu Adão para colocar no jardim do Éden? Não, né? Não é, meu pastor. É forçar muito falar que Deus pegou e escolheu Adão para poder administrar o jardim do Éden? E a gente sabe que a humanidade vai de mal a pior, infelizmente. Só que agora Jesus, ele nasce, cresce, batizado, e no versículo 17 diz, e desde então, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois homens, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam de rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Aqui começa a segunda fase, a segunda parte daquilo que Deus ministrou no meu coração. Porque na primeira, Deus vai, escolhe Adão, coloca Adão, cria Adão dentro do jardim do Éden. Na segunda parte, o texto vai dizer que Jesus vai começar a escolher os discípulos, os apóstolos, aqueles que iam andar mais próximos dele. Em especial, a gente sabe que ele escolhe 12. E eles começam a caminhar com Jesus. Imagina todos os dias você caminhar com Jesus e ver as maravilhas, ter o privilégio. Eu não sei você, eu queria ter tido esse privilégio de andar lado a lado com ele. Imagina andar lado a lado e todos os dias você ver ele fazer tudo o que ele fez. Um dia ele pegar um coxo, dar uma palavra. Um dia um cego, um paralítico, enfim. Imagina você poder andar com ele todos os dias e ver tudo o que ele fez bem de pertinho.
bem de pertinho. Você já conseguiu se imaginar numa situação dessa? De poder caminhar com Cristo e ver tudo o que ele fazia, tudo o que acontecia. É o que esses versículos estão dizendo. Jesus está começando a escolher aqueles que vão caminhar com ele. E não que os outros não fossem importantes. Claro que todos eram. Mas tudo precisa de uma direção, de um líder, de alguém para poder caminhar. Sempre vai ter alguém que vai ser o começo. E Jesus começa a escolher eles. E eles começam a caminhar. Havia um propósito maior. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi você que escolheu estar aqui hoje de manhã. Não foi você que escolheu estar aqui hoje de manhã. Ele te escolheu para estar aqui, para poder te mostrar o quão importante você é. Quantos planos e projetos ele tem para fazer na tua vida. Você, eu, nós, eu profetizo que ao sair por essas portas, vamos ser ferramentas lá fora. Vamos ser as pessoas em que as pessoas vão olhar e vão ver a presença do Espírito. Vamos ser aquelas pessoas que quando você chegar dentro da tua casa, as pessoas vão falar assim, eu não sei o que foi, mas tem algo de diferente. Quando você chegar amanhã no teu trabalho, as pessoas vão olhar e falar, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo de diferente. Quando você chegar na tua escola, as pessoas vão olhar para você e falar, eu não sei o que foi, mas existe algo de diferente. E é isso que precisa. Aonde eu e você chegarmos, precisa acontecer algo de diferente. Jesus começa a escolher eles e agora eles começam a viver coisas diferentes. Só que a gente sabe o que acontece. Cristo se entrega naquela cruz por amor a mim e a você. Por amar a mim e a você, para que eu e você tivéssemos uma nova oportunidade. E a Bíblia vai dizer que ele morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não ficou morto. E agora ele vai voltar para falar com os discípulos, com os apóstolos. Só que tem um porém. Está faltando um. Betinho, está faltando um. Sabe? Eu fico olhando. Deus ele faz tudo perfeito, sabe? Porque quando ele volta, antes de ser assunto aos céus, ele fala que a gente deve perseverar, deve continuar. Só que ele diz que para aguardarem, que ele iria, mas que ele não ia nos deixar só. Que ele iria, mas que ele enviaria o Espírito Consolador. Que ele iria, mas que não ia deixar, Xandinha, a gente órfão. E eu amo Deus, porque ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada pela metade. Tudo que ele faz tem um plano, tem um propósito, tanto na minha quanto na sua vida. E aí a gente chega na terceira fase, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu e você, a gente sabe o que acontece. Vai acontecer a descida do Espírito Santo. Mas eu não sei se você já reparou, a descida do Espírito Santo ela só acontece depois de algo específico. O quê? Só depois que o 12º é escolhido. Não acontece antes. Só depois que Matias é escolhido. Léo, e o que tem de tão importante? Tem coisas que só vai acontecer depois que eu e você nos posicionarmos. Matias, ele é escolhido, mas a decisão é dele. Você é escolhido, mas a decisão é sua. Ninguém é obrigado a fazer nada. A gente tem o livre-arbítrio.
Eles lançaram sorte, caiu sobre Matias e agora ele completa os 12. Mas a escolha de caminhar é dele. A decisão de caminhar é dele. Ele podia continuar seguindo a vida dele, ele podia continuar fazendo seus afazeres, mas o interessante é que ele estava lá junto. Sabe o que é interessante? É que quando lançaram sorte, tinham cerca de 120 homens. Mas ele foi escolhido. Eu não sei se você está esperando uma resposta de Deus, mas fica tranquilo. Aquilo que é teu já foi determinado. Aquilo que Deus separou para você já foi determinado e vai acontecer. Se você perseverar, se você se manter. Tinha cerca de 120 homens reunidos, aguardando, esperando. Sabe? Acho que o meu e o teu problema às vezes é que a gente não tem essa paciência de esperar e de aguardar. A gente está vivendo num tempo em que as coisas precisam ser tudo muito rápido. A gente está vivendo num tempo em que as coisas têm que acontecer para ontem. A gente está vivendo num tempo que parece que Deus está atrasado. Não porque Deus ainda não fez, então eu vou dar um jeitinho. Não porque Deus ainda não fez, então eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu vou tentar de outra maneira. Quando na verdade, eu e você, a gente deveria de estar como aqueles 120, perseverando em oração, em comunhão e esperando até que se cumpra. O problema é que às vezes a gente desiste, a gente retrocede, a gente para. Só porque ainda não aconteceu, só porque, olha, não aconteceu ainda no tempo em que eu queria, da maneira que eu queria, e aí eu acho que Deus ele precisa de uma ajuda, eu acho que Deus ele precisa, sabe, da minha ajuda para que as coisas aconteçam. Quando o texto mostra que eles perseveraram, eles continuaram. Eu devo perseverar, eu devo continuar, e enquanto não acontecer, eu continuo perseverando. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Sabe? Eu não sei se você já viu esses quadrinhos, umas sátirazinhas que aparecem na internet e vira e mexe. Acaba que eu vejo muito por lidar com jovem e eu preciso muitas das vezes fazer aplicações, então eu tenho que estar bem antenado. Eu não sei se você já viu, tem uma imagem que mostra o rapaz lá escavando uma caverna, e ele vai, e daqui a pouco ele acha lá um diamantezinho, alguns pedras de ouro, enfim, ele acha um diamante, e aí quando ele está voltando, tem um amiguinho vindo, aí olha, e vai lá e tenta tomar o que era dele. Era só ele continuar fazendo, porque na frente tinha muito mais para ele. E às vezes a gente está reparando muito no que está acontecendo na vida dos outros e acha que Deus esqueceu da gente. E aí às vezes a gente tenta tomar aquilo que é do nosso irmão, aquilo que é dele, o que é teu é teu. Eu e você, a gente só precisa perseverar e continuar fazendo. A pergunta é, a direção em que você tem caminhado, aquilo que você tem feito, você tem a convicção que foi Deus que te deu essa direção? Porque se eu e você estivermos andando na direção, se eu e você estivermos andando no caminho em que Ele tem designado para mim e para você, fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E não é porque Deus está atrasado, é porque Ele tem a hora certa e Ele sabe que talvez eu e você ainda não estejamos prontos para receber. Então Ele precisa que eu e você perseveramos mais um pouco. Continue mais um pouco. Então a gente precisa perseverar, continuar. E não é porque alguém já conseguiu que eu tenho que desanimar, pelo contrário. Eu deveria de olhar para os meus irmãos que já conseguiram e falar assim, Deus ele é tão bom que Ele permitiu o meu irmão conseguir, então Ele vai permitir eu conseguir alcançar a minha bênção também. Só que às vezes a gente fica desanimado quando o nosso próximo consegue algo antes da gente. Imagina se esse fosse o pensamento de Matias. Não fui escolhido da primeira vez? Deus não tem plano na minha vida. Vou parar de seguir. Ninguém me escolhe. Mas ele perseverou. Ele esperou. Ele aguardou. E no momento certo, nem antes e nem depois,
É na hora certa. Deus, ele não se adianta, mas ele também não se atrasa. Ele chega na hora certa. E ele vai fazer acontecer na minha e na tua vida na hora certa. Matias esperou, perseverou. Na hora certa ele é escolhido. E aí, a gente continua o texto e vai dizer que, em Atos 2, em que o Espírito desce, e eles estão reunidos, perseverando em oração. E o interessante é, eles estão juntos, num só propósito. E aqui eu abro um parênteses para algo que a gente tem ministrado lá na escola. Quem são as pessoas que têm caminhado com você? Quais são as pessoas que têm estado do seu lado? As pessoas que têm caminhado junto contigo são as pessoas que ela tem a mesma visão? As pessoas que têm caminhado com você estão olhando na mesma direção? Porque não dá para caminhar se não for de comum acordo. Não dá para caminhar com alguém que um olha para a direita e o outro olha para a esquerda. Não dá para caminhar com alguém que quer ir para frente e o outro quer ir para trás. Uma hora vai dar problema. Caminhar com alguém que tem uma visão diferente do propósito de Deus, entenda bem, não é que ninguém possa pensar diferente, mas quando se trata, meu pastor, de plano e propósito de Deus, dá para ser cada um pensando de uma maneira ou tem que ser em comum acordo? Tem que ser na mesma direção. Eu e você, como aqueles que buscam a Cristo, qual é a direção? Para o alto, para o foco, para Cristo. Sabe? Quem são as pessoas que têm caminhado junto com você? São as pessoas que quando está chegando o final de semana, no domingo de manhã, está no culto? Ou no domingo de manhã está dentro de casa porque no sábado estava na festinha? Sabe? Tem que ser, o caminhar ele tem que ser junto. Tem que ser em comum acordo. Tem que estar todo mundo perseverando na mesma direção, no mesmo propósito. Quem são as pessoas que têm caminhado junto com você? Qual é o ciclo de amizade? Domingo passado a gente estava lá na Primeira Batista e a Duda que estava ministrando, ela é estudante de psicologia e ela estava falando algo que a gente já fala lá direto na escola. A psicologia fala que eu e você somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem são as pessoas que têm convivido com você? Quais são as pessoas que têm caminhado do teu lado? Quais são as pessoas que você tem permitido estar junto com você, perseverando? Porque se tiver pessoas, cada uma olhando para um lado, desculpa, não dá para chegar em lugar nenhum. Imagina, a gente já fez lá no projeto, na escola lá, Betinho, a gente pegou faixa, amarrou algumas pontas e deu uma para cada pessoa, meu pastor. E falou assim, puxa aí. E sabe o que era interessante? É que não saíram do lugar. Tinha hora que até andava um pouquinho mais para frente, o outro andava um pouquinho mais para trás, o outro andava um pouquinho, mas no final das contas, não saía do lugar. Por quê? Porque tinha cada um puxando numa direção diferente. Eu e você, como igreja do Senhor, a gente precisa puxar na mesma direção. Sabe? Se for necessário, a gente precisa parar, sentar, conversar, até que entre num senso comum. Precisa. Posso, meu pastor? Pergunta, tá? Não adianta nada. Se você não acredita na visão do pastor que Deus colocou sobre essa igreja, ficar fazendo grupinho para poder ficar falando por aí, grupo de WhatsApp, para falar que não concorda com a visão que Deus deu para ele. Sabe o que você deveria de fazer? Marca um gabinete com ele. Meu pastor, eu acho que
isso aqui. O que o senhor acha? Dá para mudar? Deus deu a igreja para ele conduzir. Se fosse para ser do seu jeito, Deus tinha dado a igreja para você liderar. Mas se Deus deu a direção da igreja Batista da Esperança para o pastor Sidney, ou você entra na visão dele, senta e conversa com ele. Se fosse para você liderar, Deus tinha dado para você. Léo, mas eu não concordo com a direção do meu líder de grupo. Se fosse para ser do teu jeito, Deus tinha dado para você liderar o departamento. Não para o líder. Claro que você pode chegar na tua liderança, conversar com ela. Poxa, pastor, poxa, líder, olha, sabe, eu acho que isso aqui a gente podia... O que o senhor acha? O problema é que às vezes a gente dá a nossa opinião, sabe? E o pior de tudo é quem quer criticar e quer dar a opinião construtiva de quem nunca construiu nada. É como se eu estivesse falando para Deus que ele não sabe levantar liderança. É como se eu estivesse falando para Deus que ele não sabe o que ele está fazendo. Não é que você não possa discordar, claro que você pode. Mas você já parou e sentou com o pastor para perguntar o porquê da visão dessa maneira? Você já parou para conversar com o teu líder de departamento o porquê dessa visão? E me perdoa, eu não vim aqui para exortar ninguém, mas eu vim para ser sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque fala que eles perseveravam juntos, num só propósito. Se Deus te colocou aqui, se Deus te colocou debaixo da tua liderança, persevera junto com o teu líder. Se existe algo que você não concorda, conversa com ele. Seja o pastor, seja um líder de departamento, conversa com ele. Às vezes é só você que ainda não entendeu a visão. Às vezes é só você que ainda não entendeu. Sabe? Então, eles perseveravam. Juntos, unânimes, todos os dias no templo. Mas o texto também diz que eles partiam o pão em casa e comiam juntos com alegria. Não era separado, era junto. E se a Gabi estivesse aqui, a dona que a gente tem lá, ela ia falar que eu pesei o clima. Mas enfim, Deus pode se abençoar. Né? Eu sempre peço a Deus para não falar o que eu quero, mas o que Ele precisa me dizer. Mas deixa eu tentar voltar para cá. E partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Sabe por que o amor de Cristo chegou na minha vida? Porque não ficou restrito às quatro paredes. Saiu daqui de dentro. Na época, lá em cima. Ah, Léo, de novo tu vai falar isso? Quando tu tiver a tua oportunidade, você fala. É porque tem pessoas que precisam ouvir o que Deus fez na tua vida, irmão. Sabe? Porque não adianta nada eu ser uma bênção aqui dentro da igreja, mas fora daqui eu falo mal. Não adianta nada eu aqui dentro da igreja eu louvar, levantar a mão, glorificar a Deus, mas dentro da minha casa eu critico, eu falo mal, eu dou mau testemunho. Não adianta nada aqui dentro, eu venho, eu oferto, eu faço, eu até participo dos departamentos, eu ajudo, mas aí no meu trabalho eu critico, eu falo mal da minha liderança. Já voltou eu para esse assunto de novo. Sabe, mas há 17 anos atrás, a Igreja Batista da Esperança não ficou dentro das quatro paredes. Perseveravam
todos os dias no templo e partindo o pão em casa e comiam. E aí eu quero aplicar a parte da casa, seu trabalho, sua escola, nos lugares aonde você frequenta. E eu aplico ali o partir o pão, era o alimento que era recebido, né? Uma aplicação. O que ele recebia dentro do templo, agora ele levava para dentro de casa para poder compartilhar com o próximo. E há 17 anos atrás, aquilo que era ministrado dentro das 4 paredes foi levado para o meu trabalho, através da pessoa do meu tio. E se tivesse ficado, tio, dentro das 4 paredes? Sabe? E se tivesse ficado só dentro das 4 paredes? Talvez eu estava morto com a vida que eu vivia. Mas o amor de Cristo me alcançou fora das 4 paredes. Mas porque alguém se levantou para fazer isso. Mas se você vem aqui, escuta uma palavra, sente a presença de Deus, mas quando sai daqui, você não compartilha daquilo que você ouviu aqui dentro, você não compartilha do pão que você recebeu aqui. Como que você acha que seu parente, seu marido, seu filho, um dia vai estar aqui no meu lugar, fazendo o que eu estou fazendo? Se ele escuta você falar mal, como que seu filho vai entrar por essas portas se ele ouve você reclamando? Como? Não tem como. Vou lá para quê? Se meu pai reclama, vou lá fazer o quê, Bruno? Sabe? A gente precisa aprender a receber aqui e levar para a escola, levar para o trabalho, levar para os lugares aonde você frequenta. Porque a igreja não pode ser só dentro das 4 paredes. Eles perseveravam todos os dias no templo e partiam o pão em casa, fora das 4 paredes da igreja. E o texto fala que reuniu multidões de pessoas por conta daquilo que estava acontecendo. Deus, Ele quer me usar, Ele quer te usar nos lugares onde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés. Mas isso só vai acontecer se eu e você estivermos cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. Se as pessoas olharem e enxergarem algo de diferente na minha e na tua vida. Isso só vai acontecer se a gente estiver dando bom testemunho. Se a gente estiver fazendo com que a presença de Deus seja notória. Às vezes você vai falar assim, Léo, mas eu não consigo falar, eu não sei falar bonito. Você não precisa falar bonito, você não precisa sair falando muita coisa. Mas se você viver o que a Bíblia te inspira a viver, se você viver o que a Bíblia te ensina, as pessoas vão olhar para você e vão ver a Bíblia se cumprindo, assim como Paulo nos direciona a fazer. Às vezes você não vai precisar abrir a boca. Mas se as pessoas elas enxergarem a presença do Espírito na tua vida, o que aconteceu lá em Atos 2 vai acontecer na tua casa também. O que aconteceu lá em Atos 2 vai acontecer no teu trabalho também. O que aconteceu lá em Atos 2 vai acontecer na tua escola. Me fugiu o nome, mas tem uma menina que ela faz um trabalho evangelístico nas escolas e que chegou a um ponto que ela começou a fazer reunião com jovens na quadra da escola e inicialmente começaram a criticar ela e ela continuou fazendo até que a direção da escola permitiu. E naquela escola se tornou algo interessante nos intervalos. É que na hora do intervalo agora todos os jovens iam para a quadra para ouvir aquela menina ministrar e falar do amor de Cristo. E se ela tivesse ficado só dentro das 4 paredes? E se ela tivesse ficado só dentro de casa? Mas ela entendeu que aquilo que ela recebia, ela precisava compartilhar. Ela entendeu que aquilo que ela recebia, ela precisava passar para frente. Tem um outro jovem, o João, que faz o evangelismo nas praças, em Santa Catarina. Movimento Céu na Terra. E se ele tivesse ficado dentro das 4 paredes? E se ele tivesse ficado só dentro de casa? E sabe o que é o interessante? É que a primeira pessoa que ele conta em que teve a mudança foi a mãe dele. Porque ele se converteu e a mãe dele ainda não era. Só que ele começa a fazer e ele começa a frequentar, Bruno, por causa da mãe dele.
E ele entende que se era bom para ele e que se era bom para a mãe dele, era bom para os jovens também. E ele leva isso para fora das quatro paredes. Aquilo que você aprende aqui no projeto junto com o Betinho, tem que levar, sabe? Tem que passar para frente. Aquilo que você aprende no culto de manhã, no culto à noite, a gente precisa levar isso para frente. Não pode ficar só aqui dentro, sabe? Eu não posso ter um pensamento egoísta de só vir aqui me alimentar e a minha salvação está tudo bem. Tem mais pessoas lá fora que precisam ser alcançadas, assim como eu e você fomos. Léo, e por que disso tudo? Eu encaminho para o final aqui. Como eu disse no início do culto, Deus ministrou algo no meu coração. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando Deus criou a humanidade para Ele ter intimidade com o homem, no decorrer do caminho, o homem pecou. No decorrer do caminho, Cristo nos comprou de volta. O Espírito depois desce. Léo, e por que disso tudo? Para nos trazer a comunhão de novo. Para nos trazer para próximo dele de novo. Vai chegar um dia que ele vai chamar o meu e o teu nome para a gente poder estar junto com ele, glorificando e adorando e vivermos tudo aquilo que ele tinha para viver lá no Jardim do Éden, mas por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, mas aí Cristo veio, comprou a mim e a você, para quê? Para que a gente se aproximasse dele de novo. E para que eu e você fôssemos as ferramentas, como o tema, para conectar outras pessoas a Ele. Nós fomos escolhidos para conectar outras pessoas a Cristo. Eu e você, a gente só veio na frente. Como eu disse, meu tio, minha tia, eles vieram na frente. Vão ter pessoas que vão vir por sua causa. Mas se eu e você nos posicionarmos como Cristo espera de mim, espera de você, aí pode ter certeza, nada e nem ninguém vai conseguir nos parar. Pode se levantar o que for, nada e nem ninguém vai nos parar. Fecha seus olhos, por favor.